Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir hier zusammenkommen können und dein Wort studieren können. Während wir jetzt hier die Dinge betrachten, möchten wir dich bitten, dass dein Spätring auf uns ausgegossen wird und dass du uns Verständnis gibst für diese Dinge und dass sie uns verändern. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. So yesterday Então, ontem, we finished the histories of Pyrrhus. terminamos a história de Pirro. Pyrrhus zu Ende gebracht. We laid out his two histories, the Alpha and the Omega. Wir haben Colocamos a história Alfa e Ômega. das Alpha und das Omega. First, he has a history in Macedonia, Als erstes Primeiro, hat ele tem uma história em Macedônia, where he's trying to begin his empire. onde ele tenta começar o seu império. Imperium zu etablieren. Then he has that history in Italy, Und Depois, ele tem a história na where Itália, he's trying to defeat Rome. onde ele tenta derrotar a Roma. Now I want to begin to look at application of Pyrrhus. E agora eu quero começar a olhar para a aplicação de Pirro. To do that, E para fazer isso, we need to understand who he is. precisamos entender quem Pirro é. He's king of Epirus. Ele é o rei de Épiro. It's that little country that borders Macedonia. E é aquele pequeno país que está na fronteira da Macedônia. The home country of the mother of Alexander the Great. E é a cidade natal de He's a Alexandre o direct Grande. relative. Então, ele é seu parente. In this nation of Epirus, E nessa nação de Épiro, he is the most famous king in its history. ele é o rei mais famoso da sua história. He's known as Pyrrhus of Epirus. E é conhecido como Pirro de Épiro. We could go to Daniel 2 Poderíamos abrir em Daniel 2 and talk about the head of gold. e falar da cabeça de ouro. If you were to turn to Daniel 2. Então, vamos abrir em Daniel 2. Daniel 2:38. Daniel 2, verso 38. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. E esse verso nos dá um princípio importante. E é um verso que a gente precisa saber para estudos no futuro. Quando nós temos a estátua de Daniel 2, isso aqui é uma estátua. Essa cabeça de ouro, quem é que representa? O verso diz que é Nabucodonosor. Mas nós não dizemos que essa cabeça de ouro é Nabucodonosor. A Medo-Pérsia seria Ciro. A Grécia, Alexandre o Grande. E Roma, os Césares. Nós não dizemos isso. Nós dizemos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas não é o que o verso diz. Diz que essa cabeça não diz que é Babilônia, diz que é Nabucodonosor. E isso nos ensina um princípio bíblico importante. Que o rei e o reino se tornam símbolos que podem mudar. Essa cabeça de ouro representava a Babilônia e Nabucodonosor. Então, quando consideramos Pirro, ele representa o rei do sul e pode representar também essa nação inteira. Mas também pode representar pessoas específicas, dependendo do seu contexto.
So in the nation of Epirus, Então, na nação de Épiro, if you were to go into the history of this nation, se nós fôssemos olhar para a história dessa nação, you can go back as far as you can possibly find. poderíamos voltar atrás o máximo que a gente consiga You find it just descends into the fog of history. e ver que isso se dissipa ao longo da história, Where there's no record of its rulers. onde nós não temos um recorde de quem governava. The first king that history has recorded O primeiro rei que a história tem recorde is King Admetus. é o rei Admetus. So I'm going to list him as their first. Então, esse seria o primeiro rei. There may be more before him. E talvez a gente tenha outros reis antes desse aqui, He's the first that we find recorded in history. mas ele é o primeiro que está registrado na história. If we count the kings of Epirus, Se nós contarmos os reis de Épiro, we come to King Pyrrhus, the most famous, nós vamos para o rei Pirro, que é o mais famoso, and he's the 10th. e ele seria o 10º. Pyrrhus became king very young and very weak. Pirro se tornou um rei bem jovem e bem fraco. He decides to attend the birthday party of a friend, E ele resolve ir para uma festa de aniversário de um amigo. and when he leaves his country E quando ele deixa o seu país to attend this birthday party, para poder ir para essa festa de aniversário, a rival family take over the throne and depose him. uma família de rivais tomam conta do trono e começam a governar. So there is this period where his country is ruled by Neoptolemus, Então, nós temos esse período em que o reino é governado por Neoptolomeu the second. o segundo. Pyrrhus comes back to his kingdom and forces Neoptolemus to co-rule. E Pirro volta ao seu país e força esse Neoptolomeu a governar. So you have Pyrrhus as only king, Então, nós temos Pirro como rei, then a co-rulership, depois temos um correnado, then Pyrrhus has him killed, depois o Pirro mata esse rei comes corregente back e volta para a as the história only king como o único rei, again. novamente. And it's in this period that he does most of his work. E é nesse período que ele faz grande parte do seu trabalho. When he dies, Quando Pirro morre, there's 7 more. nós temos outros 7 You reis can mark the number 7, e poderíamos marcar o número 7. and then his country is ruled by a league. E depois o seu país é governado por uma liga Of various regions. de várias regiões. So he died in 272. Então ele morre em 272 He's followed by 7 subsequent rulers, e seguem outros 7 reis. and then his country is ruled by a coalition of Greek tribes. E depois o seu país é governado por uma liga de países, cidades gregas. We went to the history of Pyrrhus Nós fomos para a história de Pirro because we observed porque nós observamos in Acts 27 em Atos 27 Panium to Sunday law. que de Pânio à lei dominical You could take the 273 in between, poderíamos pegar nesse 273 aqui do meio place it between 275, the Battle of Beneventum, e colocar de 275 na Batalha de Benevento and 272 e 272 has all the symbology of Sunday law. tem toda a simbologia da lei dominical. Pyrrhus represents the king of the south in this history who's falling and then killed. Pirro representou o rei do sul nessa história que está caindo e cai. So if I was to ask you who Pyrrhus represents, Então, se eu tivesse que perguntar quem Pirro representa, not as a kingdom but as a king in this history, não como um reinado ou um reino, mas como rei, what would you say? o que vocês diriam? Who is Pyrrhus? Quem é Pirro?
As a king, Como rei, Vladimir Putin. ele seria Putin. Wladimir Putin. It's Putin from Panium forward. Seria Putin de Panium em diante. So as a king, Então, como rei, König, in this history, nessa história, Pyrrhus is representing Putin. Pirro representa Putin. And we can mark him E nós podemos marcar lining up with King Pyrrhus. indem ou alinhar com o rei Pirro. parallel steht. Putin became president of Russia in 1999. Putin se torna presidente da Rússia em 1999. 1989. 10 years after. So Pyrrhus represents Putin. Então, Pirro representa Putin. Putin became president in 1999, Putin se torna presidente em 1999, 10 years after 1989. 10 anos depois de And then 1989. he said about making his country great again. E depois ele fala de tornar o seu país grande de Did novo. that for 8 years. E ele fez isso durante 8 anos. 2 consecutive 4-year terms. 2 termos de 4 anos consecutivos. 2 mandatos. Wie nennt man das? Präsidenten. Legislaturen von 4 Jahren. So 1999, Então, 1999, he becomes president ele se torna presidente because Boris Yeltsin stepped down. porque Yeltsin sai do governo. But then he had to be elected in the year 2000. Mas depois ele teve que ser eleito no ano 2000. As president under their constitution, E como presidente debaixo dessa he can only Constituição, serve 2 consecutive terms, ele apenas poderia servir 2 mandatos consecutivos. Zweimal Präsident gewählt werden. those terms are 4 years each. E esses mandatos é de 4 anos cada. 4 Jahre an. So he's elected in 2000 and 2004. Então ele é eleito em 2000 e 2004. 2004 gewählt. In 2004, E 2004, if you don't know that history, se você não conhece essa história, we need to know that history. nós precisamos saber essa história. Prophecy isn't going to make much sense if we don't know our own history. A profecia não faria muito sentido se a gente não conhece a nossa própria história. Unsere eigene Geschichte kennen. 2004, 2004, you have a school siege Hat man nós temos eine Gefangenschaft uma in einer escola Schule, under siege by Chechenian terrorists. und zwar von Terroristen que aus está sendo governada por It's in terroristas. 2004 Isso é em 2004, Jahre aus 2004, that a couple of hundred people die em que um ataque terrorista as a result of acontece this e- terrorist attack. als e Resultat várias von pessoas dieser morrem. Terroristenattacke. And Vladimir Putin uses this terrorist attack E Vladimir Putin usa esse Diese ataque Terroristenattacke as an excuse to consolidate power in the Kremlin. como uma desculpa de consolidar esse poder no Kremlin. Im Kreml zu stärken oder behaupten. Becomes a dictator. E então ele se torna um But he's ditador. still restrained by a constitution. Mas ainda assim ele está restringido por uma Constituição. So when 2008 comes, Então quando chega 2008, many people in the West muitas pessoas are nervous. no Ocidente estão They already know nervosas. he's a dictator by now, Eles sabem que ele é um ditador and they're saying that he'll probably do one of two things. e dizem que ele provavelmente irá fazer uma de duas coisas. He's either going to refuse to step down, Ou ele vai se recusar a sair do poder, or ou he's going to find one of his old KGB buddies ele vai entrar em contato com um dos seus colegas antigos da KBG install him as president, e torná-los and then presidentes control the country through his friend. e controlar o país pelos seus Vladimir amigos. Putin was smarter than either of those options. Putin foi mais esperto que essas opções. Cleverer als irgendeine dieser zwei Optionen. He surprised the West Ele surpreende o Oeste, when he backed Medvedev. o Oeste, quando ele volta para Medvedev, die Bühne freigibt. A much younger, more progressive man, que era um homem mais progressivo e mais jovem, Dmitry Medvedev. que era Dmitrius Medvedev. Medvedev seemed more favorable to the West
Medvedev parecia mais favorável para o oeste, so the West was surprised. então eles ficaram surpreendidos. Mas se tornou claro, Very early on, bem cedo, Anfang an oder früh, that this man was still under the control of Vladimir Putin. que esse homem ainda estava sob o controle de Vladimir Putin. Just look up his campaign posters. Se você procurar suas campanhas, seine Poster seiner Kampagne oder Wahlschaft an, You have Vladimir Putin and Medvedev standing side by side. nós vemos que temos Putin e Medvedev lado a lado. Putin is standing to the front. Putin fica na parte da Body frente. language is of the person in control. Sua linguagem corporal é de alguém que está no controle, no poder. He's the one talking. Ele é a pessoa que fala Medvedev dutifully listens. e Medvedev apenas obedece. And the campaign slogan, E esse seria together o we slogan win. da campal seria juntos nós venceremos. Medvedev as president, Vladimir Putin as prime minister. Temos Medvedev como presidente e Putin como Together they primeiro-ministro. won, Juntos eles são um, but this was a co-rulership. mas isso seria um correnado. The Russian constitution says that they cannot be any more than 2 consecutive terms. E a Constituição russa diz que eles não podem estar em mais de 2 mandatos. Dass man nur Präsident sein kann für 2 Wahlperioden. So by the time Medvedev has finished his first term, Então, quando Medvedev terminou seu primeiro mandato, he announces that he won't run for a second. e ele anuncia que não vai se candidatar para mais um mandato. He dutifully steps aside E ele, por sua vontade, ele sai do poder e Putin se torna novamente o único governador, That's announced in presidente. 2011, Isso vai até 2011 and Putin is elected 2012. e em 2012 Putin é eleito novamente. 2011, 2011, when you have those elections, quando nós temos essas eleições, particularly for the respective political parties, particularmente para esses partidos políticos, there was evidence of corruption. existem evidências de corrupção. So this history in 2011 Então, essa história de 2011 sparked the largest political protests inside Russia fez com que houvessem protestos políticos na Rússia since the fall of the Soviet Union. desde a queda da União Soviética. There's one person encouraging those protesters. E existe uma pessoa apoiando esses protestantes ou esses protestos, Saying that the people have a right to decide. dizendo que as pessoas têm o direito de decidir. That person was Hillary Clinton. E essa pessoa é a Hillary Clinton. Just one person, Apenas uma one pessoa, reason why she was hated by Putin. e era odiada por Putin. I would encourage us to, in whatever language we can, look into this history. E eu encorajo que vocês procurem em qualquer uma das línguas olhar para essa história. 20 years this year of Vladimir Putin. 20 anos de 20 Vladimir years of the growth Putin. of the King of the South, 20 anos do crescimento do Rei do Sul, from its resurrection. desde a sua ressurreição. I'm suggesting E eu sugiro that the full defeat and death of the King of the South que a derrota completa do Rei do Sul takes place at Sunday law. acontece na lei dominical. We're going to prove that in other ways later, but we proved that with Pyrrhus. Nós vamos provar isso mais tarde, mas também já provamos isso com Pirro. We can mark that with the number 7, Podemos marcar isso com o número 7. and then the King of the South or Russia E depois o Rei do Sul ou a Rússia will be controlled by a league. vão ser controlados por uma liga.
When we think of Vladimir Putin, Quando nós Wenn wir pensamos über em Wladimir Putin, Putin nachdenken, the king of the south, o rei do sul, when we think about his country, und wenn wir pensamos über no sein seu, Land do seu nachdenken, país. if Pyrrhus is the 10th, then Putin should be the 10th. Se Pirro é o 10º rei, então Putin Putin deveria ser o So what we're 10º going to do presidente. Und was wir Então, o jetzt que nós tun vamos fazer werden, agora Compare and contrast é dass comparar e wir contrastar parallelstellen, aber auch gegenüberstellen, the king of the south in our history o die rei do sul na Geschichte nossa história Geschichte with the kings of Epirus. com os reis de Épiro. Pyrrhus was the 10th, Putin is the 10th. Pirro era o 10º, Putin é o 10º. And the 10th from who? E o 10º de quem? We were to take it back, Se nós voltássemos to atrás count it backwards, e man zurückzählen contássemos it would take you to para Stalin trás, isso nos ia levar até Stalin bringen, as the first. als der erste. como o primeiro. Back to the history of Pyrrhus. Zurück zu der Voltando à Geschichte história de Pirros. Pirro, I want to discuss his ancestors. eu quero falar dos seus ancestrais. Vorfahren besprechen. He became king young and inexperienced Ele se tornou um rei jovem e era inexperiente because he had so many problems within his family. porque ele tinha vários problemas na sua família. He could go back to his father, Ele poderia voltar para o seu pai, Aeacides. Aeacides. que é Acedes. This is his father. Esse é o pai de Pirro. His father Sein brought the- Vater. His father brought the country into a war that was not popular. O Sein Vater brach pai den de Krieg Pirro über sein trouxe o Land, país para uma guerra que não era His popular. own people rose up sein O eigenes seu Volk próprio povo dagegen se aufstand levanta and removed him from power. und e o hat ihn remove do der poder. Macht, entzogen. He was removed in a political coup. E ele foi removido por überwältigt. por The rival then políticos. took the throne. Ihre Wahlen haben Os dann rivais den então Thron tomam o trono. This is Neoptolemus II. und das ist Isso é o Neoptolemus II. Neoptolomeu This II. history Und in E dieser nessa Geschichte história The same rival. seria gleiche- a mesma guerra. gleiche Rivale. This didn't last too long Und Isso das não hat durou muito sehr tempo. lange angedauert, before Aeacides was able to retake his throne. Antes que Eacides retomasse ou tomasse o seu poder novamente. He retook the throne, Ele volta ao trono, but he was not welcomed. mas ele não foi bem recebido. He was so weakened by this event Ele estava tão enfraquecido com o evento anterior that in some political moves, que, com algum movimento político, einigen politischen Zügen, because of the problems in that part of the world, por causa dos problemas nessa parte do mundo, it was Cassander that came against him and killed him. foi Cassandro que veio até ele e o matou. And his brother took the throne, E então o seu irmão toma o trono, Aeacides II, que era Eacides o segundo, Pyrrhus's uncle. tio de Pirro. Aeacides II was the older brother of Aeacides. Aeacides o segundo era o irmão mais He could novo have had the throne de right here, Aeacides. Ele poderia ter governado aqui, but he isn't given it mas ele não é dado esse because trono he isn't popular. porque ele não era popular. He has a problem Ele tem um with problema self-control. de One of the very controle próprio. few things known about him E uma das coisas que a gente sabe sobre Aeacides II, he had so little self-control ele tinha tão pouco autocontrole the people began to disgust him. que as He pessoas began to disgust the people. que ele começou a ser rejeitado pelas pessoas. Então eles se levantam e se revoltam contra And when ele. he's overthrown, E quando ele é due to his removido, unpopularity, devido devido a não ser popular, Pyrrhus is given the throne. Pirro é dado o trono, Extremely young and inexperienced bem jovem e inexperiente, to be king. para ser rei. So I want to trace the history that took us to Vladimir Putin. Então eu quero traçar a história que nos leva até Vladimir Putin.
we were to step back into the history of a war, Se nós tivéssemos que voltar atrás um passo para essa história de guerra, que as pessoas estavam cansadas, we would go back into the history of the Cold War, nós voltaríamos para a história da Guerra Fria and we would speak of Gorbachev. e nós iríamos falar de Gorbachev. Gorbachev faced increasing internal threats, Gorbachev teve que enfrentar várias ameaças internas Gefahren auftraten, till he is in the history of the gang, what is known as the Gang of Eight. até que ele está nessa história que a gente conhece como o gangue deutsches Wort für Gang, do ódio. für eine Bande, die bekannt wurde als die Bande der Acht oder Achte Bande. He was removed in a coup. E ele foi removido com um golpe. Überwältigt. In Jen- einem Putsch, danke. Yanayev signed himself in as acting president. Und Yanayev E sich selbst dann als Yanayev Präsident, als aktiver Präsident eingesetzt. passa a ser o presidente que era que era rival de Gorbachev. Aber das Mas isso não ging durou nicht sehr muito lange. tempo. Gorbachev was able to come back, Gorbachev Das conseguiu Gorbachev, retornar, ihm war es möglich zurückzukommen, but this affair weakened his image so much aber diese Mas, Affäre hatte seine esse Bildung golpe so geschwächt, que o rival that even deu his allies, like the United States, fez com que a sua imagem fosse tão fraca que até os aliados dos Estados Unidos decided he was not the best option to run the country. decidiram que ele não era a melhor opção para governar o beste Option país. war, dieses Land zu regieren. He lost his political support. E ele perdeu seu politische, suporte político. Unterstützung verloren. He was so weakened, Ele estava tão Er war so enfraquecido geschwächt, he soon after stepped down. que pouco tempo depois ele sai do poder. Faced no choice. E ele hatte tinha, keine andere não Wahl. tinha opção. When he stepped down, Und wenn Quando er ele selbst sai do schlägt, poder, in stepped Boris Yeltsin. dann übernahm die Macht Yeltsin Boris Jelzin. sobe ao poder. At first popular, Primeiro der ele era sehr, popular bekannt oder populär war. that became a problem. Und e dies isso wurde se ein tornou Problem, problema What ruined his reputation was seine, porque o que arruinou a sein sua Ansehen reputação zerstörte in the eyes of his own people in aos olhos do seu seiner próprio eigenen- povo eigenes Volkes was his lack of self-control, foi a war sua seine falta Schwäche, de dass er keine autocontrole, Selbstkontrolle hatte. particularly when it came to alcohol. Im particularmente Speziellen, quando wenn se es, tratava de auf álcool. wenn es darum ging. That's well documented. Und E das isso ist está sehr, bem documentado. gut dokumentiert. You can go to YouTube, Man kann Poderíamos ir para o YouTube watch all the videos of him drunk, e ver Man kann todos os alles, vídeos de anschauen, wie er Yeltsin betrunken bêbado, standing on the world stage next to world leaders. wo er auf der em Weltbühne palco steht, com neben, líderes mundiais, Leitern verschiedener Länder oder Weltleitungen, Blind drunk. indem er completamente einfach nur bêbado. betrunken ist. His country very soon found him to be an embarrassment. Então, o seu país, em pouco tempo, achou que ele era uma vergonha. Oder, ja, beschämend angesehen. His lack of self-control A sua falta de Schwäche, dass er keine autocontrole Selbstkontrolle hatte, led to problems with his health, levou a que ele führte tivesse zu problemas de Problemen mit saúde. seiner Gesundheit. and it was those problems with his health E foram esses Es waren problemas com a sua Probleme mit seiner saúde Gesundheit, mixed with his increasing unpopularity misturado com a sua falta de dass er nicht popularidade mehr populär war, that caused him to step down. was que ihm dazu fez com que ele verursachte, dass saísse er do dann, poder. Zurückschritt. By that stage, he had little choice. E nesse An diesem ponto ele Punkt não tinha angekommen, muita hatte er escolha. kaum noch eine andere Möglichkeit. His alcoholism, Sein O seu alcoolismo, the embarrassment he caused, a vergonha que ele causava die er verursachte and widespread corruption und, e a Korruption corrupção the que ia se collapse of the Russian espalhando economy. und e a der queda da Kollaps economia der Wirtschaft russa. in Russland. He needed to step down, and he did. Por isso ele teve que se demitir e ele fez isso. And when he did, E quando ele fez isso, he placed his prime minister in power, ele Hat er coloca o seinen seu Minister primeiro-ministro in no poder, Kraft gesetzt oder in die Macht gegeben. a young and inexperienced Vladimir Putin. que era a pessoa Unerfahrenen inexperiente e Vladimir jovem, Putin, Vladimir Putin, wo sie que eles They could pensaram control. que poderiam controlar. kontrollieren könnten. So just to compare and contrast,
Então, só para comparar e contrastar. Aeschines and Gorbachev, Aeschines e Gorbachev, involving their countries in an unpopular war, envolvendo o seu país numa guerra não popular, they're removed in a coup, são removidos com um golpe, replaced by a rival, substituídos por um rival, they retake power, eles retomam o poder, but they are so weakened mas eles são tão enfraquecidos, in the standing of other nations and internally, tanto aos olhos das nações e de forma interna, that they're removed. que eles são removidos. One forced to step down, one killed. Um por ser morto e outro porque foi forçado a se demitir. Then you have a king E depois nós temos um rei not fit to rule. que não é capaz de governar, No self-control não tem autocontrole and also loses power. e também perde poder. I want to note with Boris Yeltsin, E eu queria mencionar a mesma coisa com Yeltsin, his issues with self-control os seus problemas de autocontrole directly related to issues with health diretamente relacionados com problemas de saúde caused by his alcoholism. causados por seu alcoolismo. And his widow would say it's for the health reasons that he steps down. E eles dizem então que é pelas razões de saúde que ele se demite, que eu não acho que seja completamente certo. Naturally, she's not going to highlight the corruption that was also a problem at that stage. A viúva de Elsie não iria expor a condição da corrupção que eles Then we estavam have someone causando. young and inexperienced, Depois nós temos uma pessoa que é jovem e inexperiente, but incredibly ambitious. mas que é ambicioso Nothing's going to stand in their way. e nada vai se colocar no seu caminho. They co-rule Eles co-reinam and then come back more powerful than ever. e voltam mais poderosos que nunca. So when we compare and contrast Epirus with the king of the south in our time, Então, quando nós comparamos e contrastamos Pirro com o rei do sul na nossa história, you can create a strong logic to see Pyrrhus represents Putin. nós conseguimos criar uma lógica forte para dizer que Pirro representa But we can Putin. also see, Mas nós também conseguimos ver, if we mark end from beginning, se marcarmos o fim desde o princípio, Putin is the last king of the south in our time. que Putin é o último rei do sul na nossa história Stalin is the first. e Stalin é o primeiro. So Putin Então, Putin is also typified by Stalin, também é tipificado por Stalin, because we're marking the beginning and the end. porque nós marcamos o princípio e o fim. So I want us to go and look at Stalin Então, eu quero que a gente olhe para Stalin and how he came to power. e como ele subiu ao poder. You can see the similarities between Vladimir Putin and Joseph Stalin. Nós conseguimos ver as semelhanças entre Putin e Stalin. Joseph. If you were to look into how Stalin came into power, Se nós tivéssemos que ver como Stalin subiu ao poder, it's quite similar to that of Putin. é a forma bem semelhante à de Putin. They have similar life stories. E eles têm histórias de vida bem semelhantes. Prior to Putin, Antes de Putin, these men esses homens came from comparatively wealthy families. vieram de famílias ricas, Both Putin and Stalin were raised in extreme poverty. mas Stalin e Putin foram criados em pobreza extrema. You can read the history of Stalin, it's quite cruel. E nós poderíamos ler a história de Stalin, que é bem cruel. His difficult upbringing. E a forma difícil como ele foi criado. Vladimir Putin was raised in the slums of Leningrad. Vladimir Putin Slums von Leningrad erzogen oder ist dort aufgewachsen. cresceu em First job was hunting dificuldades rats in the stairs. e o seu primeiro trabalho foi Seine erste Arbeit oder Job war, dass er procurar Ratten im, ratos. Treppenhaus jagen sollte. Stalin found his life purpose Stalin encontrou o seu propósito de vida. Inhalt.
within the Bolshevik Revolution. na Revolução He was part of the bolchevique. he was a ground operative. E ele Teil der trabalhava como general, Working on behalf of the revolutionaries, trabalhava a favor dos revolucionários, geholfen oder für sie zugearbeitet. Conducting assassinations, lidava assassinatos, robbing banks to fund their cause, roubava bancos para defender sua causa, organizing strikes, organizava protestos, anything he could do to support the cause of the revolution. qualquer coisa que ele conseguisse fazer para suportar ou apoiar a causa da As part of that revolução. ground force, Então, ele faz parte dessa equipe de terra, that brings in the Soviet Union. mas ele traz também a União Soviética. reinbringt. And this is with this is under Lenin. E isso foi sobre Lenin. For Vladimir Putin, Então, Vladimir Putin, he had a similar dream. ele tinha He um wanted to be sonho part of the ground semelhante. force, Ele queria fazer parte da força defending terrestre, the Soviet Union. defendendo a União Soviética. This was as a KGB agent. E isso seria como agente da KGB. So he becomes part of the ground force Então, ele se torna parte dessa força terrestre at the end of the Soviet Union. no final da União Soviética. One sees the rise of the King of the South, Vê o ascender do Rei do Sul one sees out its end. e o outro no seu final. Both were new to politics. Ambos eram novos na política. Stalin became part of the communist government in 1917. Stalin se torna parte desse governo político em 1917, no início desse ano. He's given the post of General Secretary in 1922. E ele foi dado o cargo de secretário-geral em 1922. E quando ele se tornou secretário-geral, essa posição é tão fraca quanto soa. The position of General Secretary is not one of the leadership. A posição de secretário-geral não é uma de liderança. And it's the only position he held till his death. E é a única posição que ele conseguiu segurar até a sua morte. So he wasn't given a position of extreme power. Então, ele não foi dado uma posição de poder extremo. What he had to do E o que ele teve que fazer was make that position the most powerful in the Soviet Union. era fazer com que essa posição se tornasse a mais poderosa na União Soviética. And that took him about 7 years. E isso levou mais ou menos 7 anos. Removing his last opposition in 1929. Removendo a sua última oposição em 1999. But when he first enters that government, Mas quando ele entra primeiro nesse governo, he has rivals. ele tem rivais It isn't that powerful. e ele não é assim tão poderoso. Vladimir Putin first entered state politics Vladimir Putin entra primeiramente nas políticas de Estado em Moscovo in 1996. em He 1996. becomes prime minister and then president in 1999. Ele se torna primeiro-ministro e depois presidente em 1999. So very quickly he goes from essentially nobody to running Russia. Então, de forma bem rápida, ele não era ninguém e pouco tempo depois começa a governar a Rússia. But when he becomes president, Mas quando ele se torna presidente, it's not that powerful position também não era uma posição assim tão poderosa, because they've attempted to make Russia capitalist and a democracy porque eles tentaram fazer com que a Rússia virasse capitalista e não democrata. and democracy. Capitalista e So he democrata. doesn't have that much power. Então ele não tem assim tanto poder. The
people that have most of the power are the oligarchs. As pessoas são as que têm mais poder. So he also spends his first years suppressing rivals. Então ele também passa os primeiros anos tentando suprimir os seus rivais, Taking over the media. tentando controlar a mídia, Really the history from 2000 to 2004. que seria a história do ano 2000 a 2004. Both came in seemingly modest, Ambos entram na história parecendo de forma bem modesta. the communist government thought they could control Stalin. O governo comunista achou que poderia controlar Stalin. Lenin trusted him Lenin confiava em Stalin at the very beginning. desde o início. Boris Yeltsin and those in the establishment E Yeltsin e aqueles que estavam dentro desse also estabelecimento thought that Putin was someone they could control. também achavam que Putin era alguém que eles poderiam controlar. Lenin found out too late that he couldn't. Lenin descobriu bem tarde que não poderia controlá-lo, Because it's Lenin that placed Stalin in power porque é o Lenin que coloca Stalin no poder. before realizing that was a mistake. E antes de se dar conta que isso é um erro, It's Boris Yeltsin that placed Putin in power. é Yeltsin que coloca Putin no poder. By the end of his life, he knew that was a mistake. E no final da sua vida, ele entendeu que isso foi um erro. So Lenin made Stalin general secretary. Então Lenin fez de Stalin o secretário-geral Boris Yeltsin made Vladimir Putin president. e Yeltsin fez de Putin o presidente. They didn't realize they were placing dictators, Eles não se deram conta que estavam colocando ditadores no poder and they lived to regret it. e eles viveram se arrependendo disso. One of the reasons Lenin didn't maintain his own political power Uma das razões por que Lenin não suportava o seu próprio poder político, ou não apoiava, was that towards the end of his coming into this history, é que quase chegando no final dessa história, he suffered some debilitating strokes. ele começa a ter algumas tromboses. It wasn't self-control that ruined any of his ambition. Não foi a falta de autocontrole que arruinou a sua ambição. Ruined his ambition. Okay, es war nicht die Schwäche, dass er keine Selbstkontrolle hätte, But it was his health. Mas foi a sua aber es war saúde. seine Gesundheit. Gorbachev Also Gorbachev was the end of the Soviet Union. war das Ende des foi o Sowjetunion. final da União Soviética. Prior to Lenin, Und vor Lenin, Antes de Lenin, a gente tem o czar Nicholas, he was the end of the monarchy. e ele foi o fim da monarquia. When Tsar Nicholas abdicated, Quando o czar Nicholas se demite, the monarchy ended, a monarquia cessa zum Schluss gekommen. gave rise to Lenin. Und e dies, Lenin machte sobe ao dass Lenin poder. aufkommen konnte. Could not maintain power because of his health. Não consegue manter o seu poder por causa da sua saúde. Gave it to Stalin, Dá o seu poder a Stalin, a ground operative, que era um trabalhador da força terrestre who established himself as a dictator. e que se estabeleceu como um Lenin ditador. regretted it. E Lenin se arrepende disso. The day Gorbachev resigned No dia em que Gorbachev se demite, Tag, an dem Gorbatschow zurücktritt, was the day the Soviet Union ended. foi o dia que a União Soviética termina. He gave rise to Boris Yeltsin, Ele deu o poder a Yeltsin, Dies gab nun Platz, dass beide aufkommen konnten. Beides mal einmal Jelzin, who, because of his lack of self-control, que por causa da sua falta de autocontrole, Selbstkontrolle hatte, which destroyed his health, que destruiu a sua saúde, zerstörte, he could not maintain power. ele não consegue manter o poder. He placed Vladimir Putin, Mas ele coloca Vladimir Putin became a dictator, no poder, que se torna um ditador. E depois Yeltsin se arrepende. but he lived to regret it. Aber lebte, solange lebte und hat das immer bereut.
So as we look at these histories, Então, ao olharmos para essas histórias, we're making two compare and contrast. nós fazemos duas comparações e contrastes. The first thing we need to see A primeira coisa que precisamos ver is that Pyrrhus is representative of Vladimir Putin. é que Pirro representa Vladimir Putin. But we can also see that Putin is represented by Stalin. Mas também conseguimos ver que Putin é representado por Stalin. And if Pyrrhus equals Putin, E se Pirro é igual a Putin and Putin equals Stalin, e Putin é igual a Stalin, then Pyrrhus's life can represent both Putin and Stalin. então a vida de Pirro pode representar Putin e Stalin. Because Pyrrhus's life takes part in two histories, Porque a vida de Pirro acontece em duas histórias, an alpha and an omega, uma alfa e uma ômega, the beginning and the end of the King of the South. o início e o fim do Rei do Sul. So when we come to our time, Então, quando nós vimos para o nosso and tempo we want to see the King of the South, e nós queremos enxergar o it Rei has do to Sul, come in an alpha and an omega history. nós temos que ver isso numa história alfa e ômega. The alpha history E essa história alfa is a history relating to Stalin. é a história que está relacionada a Then we're going Stalin. to trace it past Stalin E nós vamos traçá-la passando por Stalin through 1989, até and 1989 then its resurrection as the omega history e depois a sua ressurreição é a história ômega, with Vladimir Putin. com Vladimir Putin. So when we've done the alpha and the omega of Pyrrhus, Então, quando nós fizermos a história alfa e ômega de Pirro, this history of Macedonia, essa história da Macedônia, Pyrrhus and Demetrius, que é Pirro e Demétrio, is going to take us back to the story of Stalin vai nos levar de volta à história de Stalin and Stalin's attempts to establish an empire. e os atentados de Stalin para construir um império, ou estabelecer um império. Putin becomes president. Isso continua quando Putin se torna presidente. So we might close this study now Então, nós vamos terminar agora esse estudo, because we will need to redraw some board work. porque nós vamos precisar desenhar novas linhas no quadro. Decide if anyone wants a shot. Se alguém quiser tirar uma foto, If you'll kneel with me in prayer. vamos nos ajoelhar para orar. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for our blessings. muito obrigado pelas nossas bênçãos. I pray that in these studies Eu oro que nesses we estudos might understand more clearly what is happening around us. nós possamos entender mais claramente aquilo que acontece ao nosso redor. That we might not be afraid, Que nós não tenhamos medo, but trust you. mas que nós podamos confiar You em know what Ti. is happening and what is about to come. Porque o Senhor sabe o que está acontecendo e aquilo que irá acontecer. And you will warn us E o Senhor nos at avisa each step a cada passo that we might be prepared. para que nós possamos estar I pray this preparados. in Jesus' name. Eu oro no nome de Jesus. Amen. Amém.